O Prêmio Nobel é um conjunto de premiações internacionais concedidas anualmente em diversas áreas do conhecimento. Vamos conhecer alguns laureados cuja área de estudo esteve relacionada com pesquisas envolvendo análises químicas. Se você nunca refletiu sobre o que é uma análise química, você pode pensar nela como sendo um processo dividido em etapas que tem como objetivo fornecer uma informação sobre uma amostra. A amostra pode ser sólida, líquida ou gasosa. Imagina algumas situações. Você precisa descobrir o que tinha no solo de uma fazenda que causou a morte repentina de diversos animais. Uma análise química dessa amostra sólida, ou solo, pode te informar que foi o mercúrio que matou esses animais. Você precisa dosar os níveis de glicose, colesterol e ferritina no sangue após passar pelo seu médico. Uma análise dessa amostra líquida, ou sangue, pode indicar que as concentrações de glicose ou colesterol estão altas e que as concentrações de ferritina estão baixas. Você precisa saber se sua tosse repentina está associada com o fato de ficar preso 2 horas por dia no engarrafamento da sua cidade. Uma análise química do ar da cidade, uma amostra gasosa, pode revelar que o nível de material particulado, que é prejudicial para os pulmões, está acima do recomendado. As análises químicas, portanto, fornecem informações que ajudarão a tomar decisões em diversos contextos no nosso cotidiano. Por isso, conhecer alguns cientistas premiados pelas suas pesquisas envolvendo o desenvolvimento de análises químicas vai além de uma simples curiosidade, sendo também uma homenagem. Começamos com este cientista austríaco, que foi agraciado com o Nobel de Medicina em 1930 pela descoberta dos grupos sanguíneos humanos. Isto foi crucial para análises clínicas, porque aumentou as taxas de sobrevivência durante as transfusões de sangue. A partir desse momento, sabíamos quem podia doar para quem, sem riscos. No mesmo ano, um cientista indiano recebeu o Nobel de Física pelo seu trabalho sobre a dispersão da luz e pela descoberta do efeito que recebeu o seu nome como homenagem. Atualmente, a espectroscopia Raman é uma das técnicas analíticas mais utilizadas para a caracterização de amostras, isto é, informação química e estrutural. No ano de 1948, o Nobel de Química foi outorgado para um cientista sueco por sua pesquisa sobre eletroforese e análise de adsorção, especialmente por suas descobertas sobre a natureza complexa das proteínas séricas. Na medicina atual, a eletroforese é uma técnica analítica essencial para a determinação de proteínas. Em 1960, o Nobel na área de química foi para um cientista americano por ter desenvolvido o método de usar carbono 14 para a determinação da idade de materiais estudados na arqueologia, geologia, geofísica e outros ramos da ciência. A dosagem de carbono 14 em diversos materiais é um exemplo de como a ciência dos isótopos pode ser aplicada para viajar para o passado. Em 1980, um trio de cientistas, 2 americanos e um britânico, ganharam o Nobel de Química pelas suas contribuições relativas à determinação de sequências de bases em ácidos nucleicos, isto é, pelo sequenciamento do DNA. É incontestável a revolução que este método de sequenciamento significou para a genética. 6 anos depois, no ano de 1986, 2 cientistas alemães e um sueco desenvolveram a microscopia de tunelamento de varredura e foram agraciados com o Nobel de Física. Este tipo de microscopia permitiu literalmente observar e manipular átomos. Finalmente, temos uma dupla de cientistas, um americano e outro britânico, que receberam o Nobel de Química em 1993 por sua invenção do método de reação em cadeia da polimerase, comumente chamado de PCR. Durante a pandemia de Covid-19, a expressão teste PCR foi muito divulgada, já que foi um dos métodos mais utilizados para diagnosticar a presença ou não do vírus nas pessoas. Gostou de conhecer esses cientistas e suas contribuições? Espero que tenha sido útil. Até mais!